Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações sobre as importações de milho, principalmente destinadas então à alimentação de suínos e aves. E quem está aqui para comentar esse assunto com a gente é o presidente da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Seja muito bem-vindo, Santin. Obrigado, Letícia. É um prazer imenso estar com vocês e os espectadores do Notícias Agrícolas. Estou à disposição para conversarmos sobre essa situação aí de mercado e algumas previsões do futuro. Santin, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas essa escalada principalmente do preço do milho. A gente sabe que houve algumas intempéries climáticas que acabaram tirando boa parte da produtividade em algumas regiões produtoras. O mercado já precificando isso. Desde o final do ano passado a gente já vê o preço do milho subindo bastante e inclusive o setor de proteína animal solicitando ao governo federal algumas medidas de amparo, algumas já conquistadas, outras ainda na espera. E como que fica então essa situação das importações de milho, já que a gente tem esses altos patamares de preço aqui no Brasil? Bem, a gente entende que os patamares de preço já estão chegando nos seus limites, né? Já foram testados limites superiores e voltaram. E a paridade de porto que está acontecendo hoje está mais ou menos balizando e vai balizar o mercado. Por quê? Porque está crescendo muito a importação. Já cresceu mais de 100% agora nos primeiros 7 meses do ano, mais de 1.080.000 toneladas importadas até agora, em julho, e veja que no ano passado, no total, foram 1.300.000, 1.400.000 toneladas importadas. Em levantamentos que fizemos com os nossos associados, a gente prevê mais ou menos uma importação deles que deve ser, de no mínimo, na casa de 2.400.000, 2,5 milhões de toneladas. Algumas são maiores ainda das previsões, como, por exemplo, a do USDA, que deverão vir algo em torno de 3,5 milhões de toneladas. Ou seja, o setor está procurando se prevenir, acredita na fala da ministra e da Conab que não vai faltar milho no Brasil, mas também está fazendo aquela, digamos assim, busca por alternativas que possam dar competitividade. Nós temos um preço que está cada vez mais caro do frango, do suíno e dos ovos, vai precisar ser repassado mais ainda, é por isso que o setor também acha na importação uma das alternativas para que esse preço também não estoure. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Santinha, a questão da disponibilidade do milho. Nessa semana, segundo o relatório da Conab, houve então uma projeção de diminuição nos resultados dessa safrinha de cerca de 19%. Então eu te pergunto, esse volume a mais que vai ser importado é mais por causa do preço que a gente tem aqui no mercado interno ou de uma perspectiva de que deva ter uma escassez desse insumo? Não, nós não vemos escassez de insumo, e sim o que é a dificuldade na disponibilidade, porque às vezes é um trato comercial, quem tem milho está dizendo, olha, eu quero receber mais do que isso, ou quero ver como é que está o preço, testar o futuro, mas não é falta de produto no Brasil. É importante que essa previsão que a Conab colocou de fechamento, que deve ser um pouco menor, ela também tem que ser analisada dentro de todos os contextos. Se a gente tiver importação aí na casa de 2,5 milhões a 3,5 milhões de toneladas, mas há um ponto importante para falar, Letícia. Qual é? É as exportações. A Conab, na sua revisão, coloca ainda uma previsão de exportação de 23 milhões e 400 mil toneladas de milho, o que a própria ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, diz que não deve chegar nesses níveis. Vamos olhar, por exemplo, o que aconteceu em junho. Junho, no ano passado, tinha exportado 348 toneladas, exportou 72, 92. Agora, em julho, no ano passado, tinha exportado 4 milhões e 300 mil toneladas e agora exportou 1.983. Nesse mês de agosto que estamos correndo, nos primeiros 11 dias, as exportações de milho do Brasil foram de 718 mil toneladas. E no ano passado, haviam sido exportados 6 milhões e 500. Ou seja, a tendência é que as exportações fiquem na casa dos 40%, 50% do que aconteceram no ano passado. E aí a gente tem exatamente o mesmo número, o mesmo volume de que não está se fazendo na safrinha por conta das intempéries, é o volume que não vai acontecer das exportações que já estariam negociadas e está o achout, ou inclusive produtores que não têm produto para poder vender. Então eu vejo que há equilíbrio. Hoje é apertado, a relação é apertada, e é por isso que as empresas estão buscando alternativas. Aquelas que têm o sistema de drawback
já conseguem ter uma paridade de porto positiva e que não vai ter, digamos assim, falta de produto. Mas então a gente tem essas grandes empresas, né, que exportam a proteína animal, conseguindo trazer esse insumo de fora do Brasil sem essas taxações, mas aí também tem os pequenos, os médios, que só abastecem aqui o mercado interno de proteína animal. Esses estão fora dessa condição mais benéfica de trazer o milho de outros países. E aí, como que fica essa relação de competitividade? A gente tem, então, essas duas realidades de empresas brasileiras que conseguem trazer esse milho, conseguem, consequentemente, ter um produto mais competitivo, e a gente vai ter outras empresas aqui no Brasil que ainda vão arcar com os custos mais altos e possivelmente ter dificuldade para repassar lá na frente. Bem, é por isso que nós estamos insistindo com o governo federal de que faça a retirada temporária do adicional do PIS/COFINS, que é cobrado nas importações para quem não tem o sistema do Drawback. É importante dizer para o nosso espectador que não há diferença nisso. Se os pequenos produtores começarem a exportar, eles podem utilizar também o sistema do Drawback. Esse é um ponto que está aí, é uma regra que está colocada não para beneficiar o grande produtor, não, é para beneficiar todos aqueles que forem exportadores, grandes ou pequenos, que podem comprar o insumo sem pagar os impostos, digamos assim, em suspensão, e depois comprovar que aquele insumo comprado se transformou em produto exportado e aí deixa de recolher o produto. Esse é um sistema que existe. Mas mesmo assim estamos trabalhando, especialmente para aqueles produtores de ovos, os pequenos produtores independentes de suíno, os pequenos produtores de aves, as empresas pequenas, como você falou, que atendem o mercado interno. A gente está insistindo com o governo. A ministra Tereza Cristina tem trabalhado com isso junto ao Ministério da Economia e já tem até, parece, uma manifestação favorável informalmente para ela de que o governo deverá fazer isso, para que essas empresas pequenas possam acessar. Mas é um outro ponto também que é importante fazer. Veja bem, tem uma empresa agora que anunciou a compra de 30 navios de fora, de milho da Argentina. 30 navios, quase 1 milhão de toneladas. Esse 1 milhão de toneladas que ela comprou sem drawback também vai fazer com que ela não compre 1 milhão de toneladas no mercado interno. Aquelas que estão comprando trigo e que estão importando trigo também em drawback, vai fazer com que não compre milho no mercado interno, e daí para a empresa que não pode usar o drawback, vai ter mais disponibilidade de milho no mercado interno. Ou seja, isso que é importante dizer. A gente está trabalhando para que eles possam também buscar, sem imposto, temporariamente, sem prejudicar o nosso produtor de milho. É importante também lembrar que a BPA, junto com a Abramilho, com a ProSoja, está junto no pedido de incentivar a produção de milho. Queremos ter uma grata surpresa na safra de verão, de que venha maior produção, maior produtividade, e também na segunda safra de 2022. Tanto que a ministra colocou mais recursos para o plantio de milho e sorgo no plano safra. E a BPA está aí, inclusive, conclamando seus associados para que tentem trabalhar em contratos antecipados para incentivar o nosso produtor de milho. Nós queremos que tenha bastante milho para o Brasil para a produção e, inclusive, para atender no excedente os nossos importadores. Então, Santin, juntando esses ingredientes nessa receita, né, essas importações do milho, essas compras de trigo em substituição ao milho nas rações, você falou que vai sobrar mais milho aqui no mercado interno. Existe espaço para que o preço desse milho brasileiro ceda um pouco ou não? Na nossa visão, sim. Eu acho que não há, digamos assim, ambiente para você levar muito tempo você pagando prêmios dentro do Brasil contra aquilo que é exportado ou que pode ser importado. Essa é a relação. E por um momento, digamos assim, no passado, aconteceu essa disparidade. Mas agora as empresas já estão vendo que vai poder importar, o dólar começou a cair, ele sobe um pouquinho e cai mais um pouco, mas está muito próximo da casa de R$5. Então, isso vai fazer com que a gente olhe o preço que está chegando no porto e esse seja o balizador do mercado nacional, e não um problema de especulação. Ah, pode faltar, não vai faltar? Já se definiu agora, já deu as geadas, está terminando a safra, está definido, ponto. As importações estão vindo e já estão contratadas. É importante também dizer que as importações que estão contratadas, elas não vão parar. Elas já vieram, já está contratado, está vindo, vai vir 2,5 milhões a 3,5 milhões de toneladas, e aí vai, digamos assim, balizar o mercado. Aquela pessoa que estiver também só esperando, vou esperar para subir, daqui a pouco não vai vender uma grande quantidade, porque o grande importador já está comprando de fora. Esse é o ponto.
a gente precisa ter estabilidade no mercado. Proteção ao nosso produtor de grãos e proteção também ao nosso produtor de proteína animal, para que ele possa transformar a proteína vegetal em proteína animal e fornecer comida para os brasileiros num preço acessível. Nós temos que lembrar que não dá para começar a cobrar demais e pensar que o milho vai ir em padrões que são inexequíveis, porque daí a carne vai ficar também muito cara e as pessoas não vão poder comprar. E aí as pessoas vão diminuir de produzir. Volto a dizer, pior do que pagar caro é não ter. Então nós queremos o quê? No caso do milho, nós já sabemos que não vai faltar. Agora é só uma adequação, porque a gente sabe que tem milho suficiente no Brasil e que com a diminuição das exportações e o aumento das importações, já está reequilibrado a eventual perda que aconteceu por problemas de intempéries. E Santin, em relação aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros comerciais, uma das conquistas do setor de proteína animal nesse ano foi a possibilidade de importação de um milho. Mas uma das possibilidades que foi alcançada esse ano foi a importação de uma espécie de milho geneticamente modificada dos Estados Unidos, isenta então de tarifas. Mas essa importação dos Estados Unidos, ela está compensando ou ainda não? É mais vantajoso trazer dos países do Mercosul, Paraguai, Argentina principalmente? Sim. Hoje o que vale é, primeiro, a gente tem a possibilidade de trazer dos Estados Unidos, independente de tipo de cultivares, a decisão da CNBio autorizou a fazer isso, e também da América Latina, da Argentina e do Paraguai. Agora, o que vale é o preço. Digamos, hoje nos Estados Unidos está próximo. Hoje, para os produtores do Nordeste, eles estão olhando a possibilidade de comprar dos Estados Unidos, porque daí com o frete fica um pouco mais adequado. Mas depende tudo dessa valoração do dólar. As empresas brasileiras, volto a dizer, têm preferência por uma coisa, que é o milho do Brasil. Nós gostaríamos muito, Letícia, de não ter que estar precisando importar. Nós queremos comprar o milho do brasileiro. Agora, você sabe muito bem, tem produtor que vendeu milho a 45, 50 dessa safra agora, e que estão dando o achaute aí para vender a 90, e esse produtor não ganhou nada. Nós queremos que a gente se aproxime cada vez mais, mas é possível sim. Nos Estados Unidos ainda não veio a importação, porque o dólar está mais alto, está 5,15, 5,20, e ele vai, digamos assim, está chegando perto. Se eu for comprar dos Estados Unidos, chega aqui a 85, vou comprar da Argentina, chega aqui a 80, 82, é lógico que eu vou comprar da Argentina. Agora, se a da Argentina, ou se lá nos Estados Unidos, dependendo do dólar, a coisa ficar um pouco mais barata, a gente compra de lá. É importante que tenha-se alternativas para fazer isso, e mais do que tudo, também continue-se seriamente a incentivar o aumento de produção de milho no Brasil. Porque de agora até 2030, nós temos que aumentar isso, quem diz isso é o USDA e a FAO, 41% da produção de alimentos. 41% de proteínas, de grãos e tudo mais para ajudar o crescimento mundial. 2025, são 5 anos só. Ou seja, temos que cada vez consolidar mais as nossas cadeias como grandes produtores e também como grandes exportadores, tanto de aves, de suínos, de ovos, como também de milho, de soja, tendo para todo mundo. O que não pode ter espaço é especulação. Especulação não serve para ninguém. Não serve para o produtor de grão e nem para o produtor de proteína animal. Queremos sim uma atividade estável e nesse ano nós temos certeza. Essa estabilidade agora já foi conquistada, porque a safra já está posta, ela vai ter poucas variações, segundo o que fala a Conab, e nós temos importações consolidadas e diminuição de exportações, o que vai dar equilíbrio e não deixar faltar milho para os nossos brasileiros. Santin, e a respeito então dos nossos parceiros comerciais, principalmente Paraguai e Argentina. A gente sabe que esses dois países tiveram também problemas com as safras de milho, principalmente o Paraguai, a Argentina um pouco menos. Essa disponibilidade do milho desses países vai ser o suficiente para atender a demanda brasileira? E até quando devem durar essas importações de milho? Bem, eu acho que são suficientes sim, e ainda há alternativa naturalmente dos Estados Unidos a qualquer momento. Esse é um ponto que está aí, está aberto, é só fazer e trazer. Agora, o que a gente vê com Argentina e Paraguai são coisas pontuais, como também acontece aqui. Tem lugares que a safra deu problema, tem lugares que deu uma produção melhor, e a gente vai ter equilíbrio nisso. É importante também lembrar de novo que com as exportações que não vão acontecer, não há problema de falta de milho. Então, se os Estados Unidos, se da Argentina fosse trazer
em vez de 1,5 milhão, vou trazer 1 milhão, em vez de 2 milhões, vou trazer 1,5 milhão, eu tenho a alternativa de comprar no próprio Brasil ou então comprar nos Estados Unidos. Agora, a gente acha que essas importações e também a utilização de cereais de inverno em substituição ao milho vai ser uma prática pelo menos até a chegada da próxima safra, da segunda safra de 2022. A gente vê um componente com a chegada da safra de verão que ameniza um pouco esse preço e depois para ter um novo mercado mais tranquilo lá em 2022. E Santin, sendo então esses importadores de milho, principalmente as grandes empresas, as grandes integradoras, então utilizando isso como estratégia para ter esses insumos mais baratos, em que medida isso torna a carne suína brasileira e também a de frango mais competitivas no mercado externo? Isso pode mexer e deixar as nossas proteínas mais atrativas para a compra dos nossos parceiros comerciais das proteínas animais ou não? Isso deve continuar, essa parceria comercial deve continuar mais ou menos na mesma? Ela deve continuar estável e não é só as grandes integradoras que têm. As pequenas integradoras também estão utilizando isso e estão fazendo. Agora, quando a gente olha o que passou, a gente estava pagando milho no Brasil mais caro do que o nosso concorrente, que importava milho do Brasil, digamos assim, a 70 e nós pagando 90 aqui. O que agora a gente está colocando, e isso você tem razão, o Brasil vai ficar um pouco mais competitivo. Porque no momento em que eu tenho um preço de paridade porto, eu consigo competir com o mesmo concorrente. O que não tem razão é o Brasil pagando prêmio pelo milho brasileiro muito maior do que as importações e as exportações que estão indo para fora. A gente tem que reequilibrar isso, aproximar isso, para que a gente possa também ter a preferência pelo milho brasileiro, que sempre foi das nossas empresas. Então, incrivelmente, Letícia, você me faz uma pergunta que é verdade. Se eu olhar para o passado, eu estava pagando mais prêmio para o milho brasileiro do que estou pagando hoje, porque agora se consolidaram as importações. Então, a gente vai ter mais competitividade, sim, porque o milho também está ficando agora mais caro no resto do mundo. A competitividade dos outros nossos concorrentes também está ficando mais cara. A situação do milho não decorre só de uma situação do Brasil, ela é uma situação global. Por isso que a gente fala, o milho e o farelo de soja mudaram de patamares de preço. E é por isso também que nós estamos repassando isso para o consumidor e para a gôndola do supermercado, exatamente porque isso é inevitável. Mudou o preço, ficou mais alto no mundo inteiro. E a gente quer simplesmente reequilibrar, que saia fora a especulação e entre em padrões normais, quando está aí a paridade de porto que a gente tem e a capacidade de grande produção que nós temos no Brasil. E essa melhora na competitividade do preço das nossas proteínas pode alterar também, então, esse repasse nos custos de produção para a ponta final consumidora aqui no Brasil? Ou não? A gente deve perceber esse movimento mais para o mercado externo? Não, melhora a competitividade de manutenção do que está, não do que vai baixar. Esse é um ponto. No caso do mercado interno, que a gente tem, infelizmente, como consumidores, eu e você, é que o preço vai continuar a subir. O milho subiu mais de 100% nos últimos 12 meses e isso não foi repassado ainda integralmente para o preço final dos produtos. Isso vai acontecer no Brasil e está acontecendo também paulatinamente lá fora. Talvez a velocidade de repasse do aumento lá fora possa diminuir quando a gente tiver essa paridade sem pagar prêmio pelo milho brasileiro. E é isso que a gente quer. A gente quer estabilidade na produção. Mais oferta, inclusive tem lugares no Brasil, Letícia, de que o milho está mais barato do que o que está sendo exportado ou que está sendo importado. Por quê? Porque localmente teve uma boa produção e está vendendo em preços locais. A gente tem que lembrar também que o Brasil sempre é um país continental. Tem várias micro-regiões e ali estão sendo trabalhados regionalmente também as situações específicas. Alguns lugares que tem falta de armazenamento, como por exemplo, outro dia vimos um armazém com 10 mil toneladas a céu aberto. Por quê? Porque a produtividade daquela região foi tão grande que o armazém encheu e teve que deixar milho ao relento. Então são situações que a gente tem que olhar. Claro que falamos como um todo, mas as situações pontuais, elas continuam a acontecer dentro de um país continental como o nosso Brasil. E ao mesmo tempo, então, que você pontua
que existem regiões no país que tiveram boa produtividade, mas ainda assim, para deslocar esse milho desses locais que tiveram boa produtividade para os principais polos produtores de proteína animal, esse custo aumenta, né, Santinho? Que a gente tem aí a questão do frete, a questão dos impostos, né, dessa travessia interestadual. Isso também acaba encarecendo até chegar, por exemplo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Por isso que está aumentando tanto a importação da Argentina e do Paraguai. Por vezes eu trazido de um lugar que está lá com milho até mais barato, se eu botar imposto e tudo mais, eu trago pelo porto num preço um pouco melhor. Então esse é o ponto. Por isso ele vai depender de cada região e de cada situação, inclusive da capacidade de armazenagem, de cada integradora, de cada produtor e assim por diante. Por isso que nos unimos, inclusive, com a Bramil e a ProSoja, pedindo mais verbas para a construção de armazém, para que a gente tenha mais capacidade. O que é interessante, o Brasil precisa estar preparado para esse grande chamado que ele vai ter do mundo, produzir mais alimentos. Produzir mais alimentos não é só produzir mais milho, ou só soja, ou só grão, ou só carne. É produzir como um todo. O Brasil tem que estruturalmente crescer e consolidar, fazer ferrovias, que seja tão barato trazer o milho do Centro-Oeste para a região de produção de proteína, como ele é para ser exportado. O que não pode acontecer é que a gente continue ao nosso concorrente pagar mais barato o nosso milho do Brasil. Certo, Santinho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado, Letícia, pela oportunidade, estou sempre à disposição. Deus proteja todas as famílias que está terminando essa pandemia e logo possamos nos encontrar pessoalmente. Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, nos trazendo detalhes sobre as importações de milho para serem utilizadas na alimentação de suínos e aves, uma vez que esse insumo aqui no mercado interno está em patamares muito altos, em algumas localidades passando da casa dos R$100, e então grandes e médias empresas que atendem o mercado externo, que tem esse sistema de drawback, conseguem importar o milho principalmente da Argentina e do Paraguai, para tornar os seus produtos mais competitivos, diminuindo os custos de produção. Segundo o Santin, a perspectiva para esse ano é de um aumento de 76,5% nas importações de milho, atingindo cerca de 2,42 milhões de toneladas. Mas, segundo ele, ainda tem previsões maiores. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projeta que o Brasil deve importar em torno de 3,5 milhões de toneladas de milho. A gente segue observando esse mercado. Segundo o Santin, apesar das projeções de queda na produtividade aqui no Brasil, na safrinha, devido às intempéries climáticas, pode haver um equilíbrio porque o Brasil está exportando menos milho. Então, segundo ele, não há um problema de escassez de milho aqui no mercado interno, e sim um problema de preço e disponibilidade, porque alguns produtores estão segurando esse milho. De acordo com ele, as importações de milho devem durar pelo menos até julho do ano que vem, até a entrada da próxima safrinha. Então, o Brasil deve seguir importando volumes, principalmente dos países aqui do Mercosul, mas ele não descarta, caso haja alguma flutuação cambial que torne positiva a possibilidade do Brasil importar milho dos Estados Unidos, uma vez que nesse ano foi liberada a importação de um milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, e o Santin também pontua que não há problemas grandes na safra de milho por lá. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas.